Sejam todos muito bem-vindos em mais uma videoaula aqui do canal. Para você que não me conhece, meu nome é Dario Guimarães, sou conhecido como Abelardo aqui no canal também. Abelardo é uma forma de me chamar, então eu sou um Abelardo, e é uma forma de me referir a você que assiste. Então você é um Abelardo ou uma Abelarda. É apenas um bordão aqui do canal, certo? Então não estranhe quando eu falar Abelardo e Abelarda. Hoje, pessoal, nesse vídeo aqui, nesta aula, que isso aqui é uma aula, inclusive eu aconselho que você pegue papel e caneta, eu vou listar 5 pontos cruciais para você correr 10 km sub 40 minutos. Você direto e reto, mas é importante você anotar, certo? Lembrando aqui a todos que eu tenho uma assessoria de treinamento à distância, então já quero lembrar no começo do vídeo, o valor está mais acessível, então você que entrou em contato nos últimos meses, dá uma conferida, os valores foram ajustados. Essa assessoria tem a minha orientação, certo? Toda a minha orientação, eu que monto todos os treinos, eu que dou feedback. Você tem a parte de nutrição com o Carlos, que é o nutricionista da minha equipe. Tem o nosso grupo no WhatsApp. Tem uma mentoria em vídeo com os alunos também, uma reunião. Eu monto estratégia de prova. Enfim, é bem completa. E como eu já tenho mais de 13 anos de experiência na área, eu garanto o meu trabalho. Se você tem interesse, aqui na descrição do vídeo tem um WhatsApp. Salva esse número, manda uma mensagem e veja os valores, tá? Eu garanto que vale a pena e é um trabalho muito sério. Bom, dito isso, pessoal, eu fiz até umas anotações aqui. Eu quero ser direto e reto, mas eu quero listar para vocês 5 pontos cruciais. Correto? 5 pontos cruciais. Deixa eu até tomar uma aguinha. Porque assim, você pode estar treinando há muito tempo da forma errada. E muitas vezes você tem o potencial para correr sub 40 e não corre. Não corre porque está treinando da forma errada. Então vamos direto ao primeiro ponto aqui. Para você correr sub 40 minutos nos 10 km, você tem que ver o seu tempo atual nos 5. Por que eu falo isso? Baseado no seu tempo atual dos 5 km, você vai ver se você tem condições de correr sub 40 minutos nos 10 e, acima de tudo, você consegue fazer um comparativo. Poxa, o meu 10 km está muito ruim em relação ao meu 5 km. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. O cara que está correndo um 5 km para 18 minutos cravado, esse cara tem que estar correndo sub 40 já. Se você corre em 18 minutos cravado um 5 km e não consegue correr um 10 km abaixo de 40 minutos, tem coisa errada. Ah, mas então você está me falando que dá para dobrar a distância sem deixar cair o ritmo? Não. Porém, não é para cair tanto. Um cara que tem 18 minutos cravado no 5 não pode correr o 10 para 42, 43. Correto? Ao mesmo tempo, ele não vai dobrar e fazer em 36 minutos. Só que assim, esse cara tem totais condições de, no dia da prova, passar cada 5 km para 18,30, 18,20 e correr ali para 36,40, 37 cravado, de repente se quebrar 37,20. Não tem lógica o seu 10 km ser muito distante do tempo do 5. Não tem lógica nenhuma, é por isso que eu anotei e parece ser besteira, mas você tem que analisar isso. Agora, se eu tenho um 5 km para 20, 40, eu faço em 20 minutos e 40 segundos os 5 km. Eu ainda tenho que baixar o tempo nos 5 km para depois buscar um tempo bom nos 10 km. Né? Você ainda não corre nem os 5 km sub 20 minutos. Não tem como você correr os 10 sub 40 minutos. Parece óbvio, mas não é. Você tem que ter noção e ser realista com você mesmo. Tá? Então o que eu diria? Eu diria que todo mundo que está nesse vídeo e que já corre uns 5 km na casa de 19 minutos, todos vocês podem correr sub 40 minutos.
Agora, quem está na casa de 20, 21, primeiro, a primeira meta é você correr esses 5 abaixo de 20 minutos, certo? Essa é a primeira dica que parece simples, mas não é. Não é. Correto? Já anota aí, anotou? Ver o tempo dos 5 km. Eu vou até dar um ok nela aqui. Dentro disso, pessoal, baseado nisso, baseado nesse primeiro ponto, né, para a gente ter começo, meio e fim nessa aula, depois que você observa isso, você tem que ver o seu volume total de treinamento. Por quê? Porque para fazer isso que eu acabei de falar, você tem que estar com volume de rodagem nas pernas. Se o seu volume para correr um 10 km está muito próximo do volume que você faz ou fazia quando corria provas de 5, não vai dar certo. Não vai dar certo. Por quê? A gente tem um volume legal para correr 5 km. A prova tem uma duração aí de 19, 20 minutos. Para correr o 10, isso dobra. A distância dobra. O tempo de exposição dobra, né? Até um pouquinho acima do dobro. Então, eu posso fazer o mesmo volume que vai dar certo? Não vai dar certo. O treino é o mesmo? Muitas coisas são iguais, mas o volume é uma coisa que não é. Então, você não tem que dobrar o volume. Eu fazia 30 km por semana para correr bem uma prova de 5 km. Eu vou aumentar para 60 de cara? Não. Porém, não dá para correr com os mesmos 30 a prova que tem o dobro da distância. Não tem como. Então, pega o seu volume total que você fazia, que você faz no caso, quando vai correr uma prova de 5 km. Vamos supor que você faz 30 km na semana. Aumenta isso daí com calma. Então, você não vai ter que dobrar, como eu falei. Mas de 30, de repente, você aumentar 50% desse volume, que seria 45 km por semana. Você vai fazer esse aumento do nada? De uma semana para outra? Não. Seu corpo vai sentir. Você tem que fazer isso aí com calma. Apesar de parecer pouco aumentar 15 km por semana, você tem que entender que você está aumentando em números 50% do que você fazia. Então é bastante coisa. Para um cara que de repente faz 50 km, ele vai aumentar 25. Mas é bastante, é uma sobrecarga bem maior para o seu corpo. Mas tem que aumentar um pouco. Então, o que eu faria se eu fosse você? Eu aumentaria esse 50% com calma. Primeira semana, de repente, você vai aumentar ali desses 30 quilômetros, por exemplo, só 5. Parece pouco, mas não é. Segunda semana, você já aumenta 10. Terceira semana, você já aumentou 15 quilômetros, no caso, que deu 50%. E aí, você vai trabalhar com esse aumento direto. Certo? Isso aqui é só um exemplo, pessoal. Tem pessoas que rodam, de repente, 50, né? Esse aumento vai ser 25 quilômetros. De 50 quilômetros por semana, você vai estar fazendo 75. Então, tem que ser com calma. Por quê? Porque o organismo sente e a musculatura também. É mais tempo de impacto. Se a pessoa corre ali o leve a 5 por mil, um aumento de 15 quilômetros, você... Parando para pensar, a cada 10 quilômetros, ela tem 50 minutos a mais de atividade na semana. Certo? Isso aí é um treino leve, no caso. Então, não é pouca coisa. Tenham calma para aumentar o volume, mas aumentem. Esse é o nosso segundo ponto que é crucial para você correr um 10 km sub 40 minutos. Vou riscar ele aqui. Terceiro ponto, pessoal. Terceiro ponto ainda é baseado no volume. Ainda ele está... dentro desse quesito volume, que são, né, no caso, os tiros. Você tem que aumentar o volume de tiros também. O princípio pode ser o mesmo do volume total de rodagem. Lembrando que volume, o tiro entra no volume, né? O volume da semana é você somar tudo que você corre na semana. Tanto os tiros, o longão leve, o treino ritmado, o aquecimento para o tiro. Só que dentro da sessão de tiros em si, você tem um volume de tiros. Então vamos supor aqui, o cara fazia, você no caso, fazia 6 km de tiro.
Então tinha sessão ali de 15 tiros de 400, que dá 6 km de tiro. Tinha sessão ali de 6 tiros de 1.000. Tinha sessão de 3 tiros de 2 km. Esse era um volume bacana para correr os 5. Agora, para correr o 10, você já tem que aumentar isso. Eu, assim, usando um exemplo de números para ficar mais sucinto para vocês, mais fácil, o que eu aplico nos meus alunos em média é aumentar 2 km de tiro em relação ao que ele vem fazendo para correr os 5 km. Não tem um número que é exato, pessoal, que tem que ser aquilo cravado. Tudo tem que ser analisado caso a caso. Por isso que o meu treinamento, o meu trabalho é totalmente individualizado. Cada organismo, cada pessoa responde de uma forma. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu pego um aluno que ele vem fazendo e respondendo bem a 4 km de tiro de volume para correr uns 5 km, quando ele manda uma mensagem e fala: professor, eu quero fazer eu quero correr uma distância maior. Eu não quero mais correr 5, eu quero correr 10. O que eu mudo de cara? Esse volume de tiros. Então, se ele vinha fazendo 4 km de tiros, eu aumento normalmente 2 km. Vai para 6. Se ele vinha fazendo 5, vai para 7. Por quê, pessoal? Porque o segredo de você correr o sub 40 não é só dar pancada, mas é saber estruturar essa questão de volume. Então, eu não posso aumentar muito o volume de intensidade, o volume da sessão de tiro. Ao mesmo tempo, eu não posso fazer o mesmo volume que eu fazia para correr uma prova de 5 km. Porque se eu fizer o mesmo volume, eu não aumento a minha resistência de velocidade. Resistência de velocidade é você passar um período maior correndo próximo do seu limite sem quebrar. Isso que faz correr. Certo? Não é o tiro no limite, o tiro extremamente rápido. E sim você aumentar esse tempo correndo naquele ritmo que você quer. Um tiro longo para correr sub 40 pode ser na casa de 3,55 ou até 4,0 para o seu corpo decorar ritmo. Ah, mas 4,0 não vai dar sub 40. Aí que eu falo. Eu estou dando dicas aqui, mas o treinamento envolve muita coisa. Nem sempre o tiro tem que ser mais rápido que o ritmo de prova. Um tiro longo pode ser no ritmo da prova, ou até um pouco mais lento, casando com outros tipos de tiro. Tem que ser tiro toda semana, 2 sessões? Falar para vocês que 90% dos meus alunos fazem uma sessão de tiros na semana e corre sub 40. Tá? Então essa terceira dica é em relação a volume de tiros. Deem uma olhada nisso. Nosso quarto ponto aqui, galera. Longão, treino longo. Você não pode fazer o mesmo longo que fazia para correr 5 km visando 10. Tem que aumentar esse longo também. Ah, mas eu rodava 15 km já como longão para correr prova de 5. Bacana, legal. 15 km, 14 km é um longo interessante para correr bem os 5 km. Agora, para correr um 10 km, eu aconselho que você faça pelo menos 18 a 20 km de longo. Ah, professor, mas você está falando para eu fazer 20 km para correr uma prova de 10? Sim, eu estou falando isso. Eu estou falando isso. Por quê? Porque o longão, pessoal, você vai fazer uma porcentagem de longos mais lentos e uma porcentagem mais rápido. Esses de 20 km, de 18, você vai fazer ele um pouco mais confortável. Na maioria das vezes. Não que seja extremamente lento. Isso também tem que ser mensurado dentro de uma planilha. Não é todo longo que é lento e não é todo longo que é rápido. Mas você tem que ter longo mais rápido também. Por que 18, 20 km? Porque você aumenta o seu tempo de exposição. A sua resistência geral. Você passar mais tempo correndo, internamente, fisiologicamente, você aumenta a sua base aeróbica, que seria a sua resistência. Sem base aeróbica, você não suporta tão bem uma sessão de treino intenso.
correto? Se o cara não tem uma base aeróbica boa, quando ele vai fazer uma sessão de tiros, ele sofre demais. E aí tá faltando velocidade? Nem sempre, tá faltando muitas vezes base aeróbica. A pausa do cara que não faz um treino longo bacana na semana tem que ser maior. E a gente sabe que a pausa entre os tiros não pode ser muito longa. Então você tem o seu volume semanal de treinamento, mas o longo é importante. É importante o corredor de 10 km fazer um treino de 20 km na semana. Entendeu? Por isso que você faz um longo maior. Ah, mas na maratona não é assim. Maratona é um caso à parte, é outro tipo de treino. 42 km de longo seria muito agressivo para o organismo. Agora 20 não é. Entendeu? Ainda mais para quem quer correr uma prova de 10 km de forma intensa em 39 minutos, que é o tema do vídeo. Então, revejam esse longo de vocês, certo? Nosso quinto e último ponto, vou até pedir para você que chegou até aqui comentar hashtag 10 km. Comenta aqui embaixo hashtag 10 km. Eu quero ver quem chegou até aqui nessa aula. Eu quero ver quem de verdade está estudando. Certo? Comenta. Hashtag 10 km. Hashtag é aquele símbolo, tá, pessoal? Você não vai escrever hashtag. Tem um símbolo no seu teclado que você aperta ele e põe 10 km do lado. Tá? Não é que você tem que escrever hashtag. Certo? Hashtag é um símbolo, tá bom? Qualquer coisa você dá uma olhada aí no Google que aparece o que é a hashtag em si. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Quantidade de provas, galera. Esse é o nosso quinto ponto. Quantidade de provas. As pessoas, muitas vezes, acabam cometendo esse erro que é clássico. Você se apaixona pela corrida, você começa a treinar, você corre a sua primeira prova e faz um determinado pace, você descobre que existe prova toda hora. Então tem um calendário gigantesco, tem um monte de prova que dá para você correr, e aí a prova está no primeiro lote, a inscrição tá barata, você achou uma outra prova em uma cidade vizinha e tá baratinho. Então é tentador correr um monte de prova, principalmente no começo. Mas também é tentador para quem já está há um tempo, porque as provas são atrativas. É gostoso, né? Você encontra mais gente lá. Só que o que acontece? A pessoa que corre muita prova, na semana da prova você faz uma coisa que a gente chama de polimento, que é você diminuir a carga de treinamento para que o seu organismo descanse, sendo esse descanso ativo. Você não vai parar de treinar, você vai treinar menos. Mas você vai diminuir a carga de treinamento, principalmente o volume, para chegar descansado na prova e render o que você treinou. Se você não faz isso, você corre cansado. Então, semana de prova não se treina forte. Correu a prova, você vai ficar cansado, a musculatura vai ficar dolorida, porque você vai no seu limite na prova. Pô, eu fui lá, eu fiz em 39 minutos. Ficou cansado. Então, no dia seguinte, sua musculatura está arrebentada. Não dá para fazer um treino forte na segunda ou na terça. Vai levar em torno de 3 a 4 dias para recuperar essa musculatura e você voltar a treinar forte. Então, vamos levar em conta aqui que você diminuiu o treino por uma semana. Correu a prova no domingo. Aí você pegou e teve que treinar leve até quinta. Isso já dá uma média de cerca de 10, 11 dias sem treinar forte. 10, 11 dias sem treinar forte, uma vez no mês, é legal e é necessário, porque você vai correr uma prova buscando rendimento. 10, 11 dias, 2, 3 vezes no mês, nem cabe em 3 vezes no mês, significa que você praticamente não vai treinar. Você vai treinar pouco. Vai ter que ser um treino leve, um treino água com açúcar. É um treino de manutenção que a gente fala. Mas para você fazer um treino de manutenção, você tem que vir de vários meses treinando pesado. Certo? Então muita gente não evolui porque não treina. Não treina, treina pouco. Toda hora corre prova. Toda hora corre prova. E aí, toda hora o seu treinador tem que mudar o seu treino. Isso para nós, né, que somos treinadores, é complicado. Nós queremos que o nosso aluno evolua.
Só que se ele corre muita prova, e a gente não pode brecar isso aí. Vai da pessoa. Mas a evolução fica um pouco comprometida. Por isso que eu coloquei esse quinto ponto aqui, quantidade de provas. Pegue um período só para fazer treinamento. Se você entrar na minha assessoria, vamos fazer um período de treinamento primeiro. De repente ali 8, 10 semanas só treinando. 8, 10 semanas. Passou isso, galera. A gente monta um calendário. Pô, eu vou correr uma prova esse mês. Pô, esse mês aqui, professor, será que dá para correr 2? Pô, professor, esse mês aqui, o que o senhor acha? Olha, João, dando um exemplo, né? Olha, João, eu acho legal você, esse mês aqui, não correr nenhuma prova. Vamos dar uma treinada para quando a gente soltar, você tá em forma. Então, tudo isso, se você não programa, não adianta nada. Aí não adianta saber volume, saber tiro, saber pausa, se dedicar, tá magrinho, porque tá errado. É uma quantidade muito grande de prova. Quem corre forte não corre prova toda hora. Certo? Então esse é o nosso quinto e último ponto. Tá um calor aqui, pessoal. Nossa, tá um calor, tô com a garganta seca, cara. Eu acho que tá calor aí na cidade de vocês também. Mas assim, ó, pessoal, só recapitulando aqui nossos pontos, tá? Primeiro ponto, ver o seu tempo dos 5 km, certo? Fazer um comparativo. Segundo ponto, rever o volume de treinamento. Isso é muito importante. Terceiro ponto, volume de tiros, tá? Você tem que ter noção desse volume de tiros. Não adianta só fazer o tiro rápido, que não vai adiantar nada se o volume está baixo. Quarto ponto, treinos longos, para melhorar a sua capacidade aeróbica. E quinto ponto, quantidade de provas. Deixa eu até fazer um ok gigante aqui. Galera, pensem em tudo isso. Pensem em tudo isso. Você que de repente gostou da aula, você que está sem treinador, você que já consome os meus conteúdos há um tempo, você que se encontra perdido e quer de verdade evoluir na corrida, como eu falei, eu tenho um trabalho de treinamento à distância. Minha língua está até travando aqui de tanto calor. Esse meu trabalho de treinamento à distância é personalizado. Então, tudo que você vai fazer na sua semana, o ritmo de prova, tudo isso eu que vou programar. Tem a parte de nutrição com o Carlos, que trabalha na minha assessoria. Nós temos grupo no WhatsApp. Nós temos uma mentoria com os alunos também em vídeo, né? Uma mentoria em grupo em vídeo. É um trabalho muito bom. Não é só porque eu sou bom, porque eu tenho certeza que eu sou bom nessa área. Porque eu só faço isso e eu me dedico a isso. Mas é bom acima de tudo porque eu estudo e eu tenho experiência. Eu não estou começando hoje. Eu já fui atleta, eu já treinei com treinadores de seleção e eu já treino atletas amadores e profissionais há um bom tempo. Há muitos anos. Então anota o WhatsApp que está na descrição do vídeo. Tem um WhatsApp aqui, você anota, o DDD é 11, tem que anotar o número e manda uma mensagem. Manda uma mensagem no WhatsApp, você vai falar com o Alisson, que trabalha comigo. Ele vai te explicar como funciona, tudo certinho. O valor não é extremamente caro, você vai evoluir. Não adianta nada querer economizar em tudo e ficar treinando errado. Certo? Esses valores são bem justos e, sinceramente, está bem barato. Correto? Então anota o WhatsApp que está na descrição do vídeo e manda uma mensagem. Por hora é isso. Obrigado pelo seu acesso. Não esqueçam de deixar a hashtag 10km e de se inscrever no canal. No botãozinho vermelho, porque isso é muito importante. Deixa um like também, isso ajuda bastante. E a nós, tá? Muito obrigado pelo seu acesso, pela sua paciência. Tamo junto, um abraço, falou, valeu e fui.